Está ficando cada vez mais difícil de esconder as atrocidades, as aberrações, as violações a direitos humanos, direitos fundamentais como o direito à liberdade de expressão, o direito de falar o que você pensa. Embora a imprensa brasileira tenha trabalhado ativamente para tentar camuflar o que está acontecendo aqui dentro do Brasil, o mundo já está entendendo. Um trabalho muito bom tem sido feito para divulgar no mundo os avanços autoritários que estão sendo cometidos aqui dentro do Brasil. E hoje saiu uma notícia, na verdade, os arquivos da troca de e-mails de membros do Twitter, na época, desde 2020 para cá, foram liberados e mostram um escândalo gigantesco. Vamos lembrar o que são os Twitter Files. Nos Estados Unidos, assim que o Elon Musk assumiu a liderança do Twitter, comprou o Twitter, ele liberou os e-mails que haviam sido trocados entre membros do governo, CEO, diretores do Twitter, funcionários do Twitter, que mostrava que havia uma interferência direta nessa plataforma para censurar a direita, conservadores e apoiadores do Donald Trump. Bom, já tem um tempo que a gente está pedindo para que os e-mails do Twitter do Brasil também fossem liberados, e aí eles acabaram de ser. Então nós estamos diante do Twitter Files Brasil. Eu acabei de ver essa postagem aqui no Space Liberdade e vou ler para você, tá? Bomba. Jornalista americano Schellenberger revela através de Twitter Files Brasil que Alexandre de Moraes exigiu ilegalmente que o Twitter revelasse detalhes pessoais sobre usuários do Twitter que usaram hashtag de que ele não gostou. Exigiu acesso aos dados internos do Twitter em violação da política do Twitter. Procurou censurar unilateralmente postagens no Twitter de membros efetivos do Congresso Brasileiro. Procurou transformar as políticas de moderação de conteúdo do Twitter em uma arma contra apoiadores do então brasileiro, contra os apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro. E aí vamos lá na página do jornalista, né? Nessa página do jornalista, tava lá. Ele é um jornalista, já ganhou, é um vendedor best-seller de livros, já ganhou, cadê que falou aqui, ó, Time of Hero, herói do meio ambiente, já ganhou um prêmio de Dow, jornalismo Dow, então é um cara renomado. Ele soltou esta matéria aqui, ó. Aqui já tem uns comentários sobre a matéria dele, né? Bomba, TSE tentou coagir Twitter a espionar cidadãos por ele, tornando-se braço investigativo do órgão, monitorando certas hashtags e repassando os dados de quem as usava. O consórcio entre Estado e o oligopólio das Big Techs é o que se chama Complexo Industrial da Censura. A matéria é essa daqui, que vocês estão vendo. Olha, eu vou colocar na parte já traduzida, aqui embaixo. Essa aqui é a tradução. Vamos lá. O Brasil está envolvido em uma ampla repressão à liberdade de expressão liderada por um juiz da Suprema Corte chamado Alexandre de Moraes. De Moraes colocou pessoas na prisão sem julgamento por coisas que postaram nas redes sociais. Ele exigiu a remoção de usuários das plataformas de mídia social e exigiu a censura de postagens específicas, sem dar aos usuários qualquer direito de recurso ou mesmo direito de ver as provas apresentadas contra eles. Agora, os arquivos do Twitter, divulgados aqui pela primeira vez, revelam que Moraes e o Tribunal Superior Eleitoral que ele controlava estavam envolvidos em uma clara tentativa de minar a democracia no Brasil. Ele, né, exigiu ilegalmente que o Twitter revelasse detalhes, é aquela lista que eu li para vocês agorinha, né? Os arquivos mostram as origens da demanda do judiciário brasileiro por poderes de censura abrangente, o uso da censura pelo tribunal para interferência eleitoral antidemocrática e o nascimento do complexo industrial da censura no Brasil. Algo que nós estamos divulgando no mundo inteiro. Então aqui vamos pegar uns exemplos. Vamos pegar esse aqui, ó. Vou pedir para traduzir e vamos pegar. Em 14 de fevereiro de 2020, o consultor jurídico do Twitter no Brasil, Rafael Batista, enviou um e-mail aos seus colegas para descrever uma audiência no Congresso sobre desinformação e notícia falsa. Batista revelou que os membros do Congresso brasileiro solicitavam ao Twitter o conteúdo das mensagens trocadas por alguns usuários via DM, bem como o registro de login, entre outras informações. Batista disse: "Estamos resistindo às solicitações que eram ilegais porque elas não atendem aos requisitos legais do Marco Civil, da Lei Brasileira da Internet, para divulgação de registro de usuários." Batista observou que alguns usuários conservadores do Twitter recorreram ao Supremo Tribunal depois de saberem pela mídia que o Congresso estava tentando obter seus IPs e conteúdos de DM. Diante disso, o Supremo Tribunal Federal concedeu liminar suspendendo a exigência devido ao descumprimento de requisitos legais. Vamos para a próxima. Traduzir também.
O Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, 7 ministros compõem o Supremo Tribunal Eleitoral do Brasil. 3 desses ministros também são membros do Supremo Tribunal Federal. Um deles, Alexandre de Moraes, preside o TSE. Aqui estão os antecedentes da ascensão do complexo industrial de censura no Brasil. Aí ele fala como é que foi que aconteceu, né? O Batista enviou... Olha aqui. Cadê a tradução? Tirei a tradução desse aqui, né? No 27 de janeiro, Batista enviou seus colegas sobre a política de investigação contra ele, se recusando a dar informação pessoal dos usuários para a Procuradoria de São Paulo. Então, o cara foi perseguido pela Justiça Brasileira porque ele não fez uma coisa que eles estavam pedindo que ele fizesse, porque era ilegal o que eles estavam pedindo. Pegar esse aqui, traduzir esse aqui. Vamos lá. Esses aqui são todos e-mails, tá? Que foram trocados. Esta é a primeira vez que uma investigação criminal real foi aberta contra um funcionário. Em 18 de fevereiro de 2021, Batista enviou novamente um e-mail aos seus colegas para relatar seu depoimento. Ele disse ter dito ao promotor que o Twitter opera no Brasil desde 2012 e esta é a primeira vez que uma investigação criminal real foi aberta contra um funcionário por suposto descumprimento de uma solicitação ou de uma ordem judicial. Batista disse ter ressaltado que não há obrigação afirmativa no país de coleta e, consequentemente, fornecimento de dados cadastrais. Além disso, a Lei Brasileira de Privacidade da Internet, que é o Marco Civil, entendidos como nome completo, que é o Marco Civil, abrange apenas endereço físico, qualificações pessoais, entendidos como nome completo, estado civil e profissão. Nenhuma delas coletada pelo Twitter. Vamos pegar essa daqui agora. Cadê para traduzir? Aí olha o que ele falou, cara. Infelizmente, estamos vivendo tempos estranhos no Brasil. Um mês depois, em 11 de março, Batista enviou novamente um e-mail aos colegas, dessa vez com ótimas notícias. Um juiz rejeitou o pedido do Ministério Público de informações privadas do utilizador na ausência da ordem judicial. E também repreende o Ministério Público por forçar o cumprimento através de uma obrigação inexistente, sem clareza sobre o objeto da investigação criminal. E, o mais importante, reforçando que atos que procuram para identificar informações privadas e protegidas constitucionalmente requer revisão judicial prévia. Um colega de Batista, Regina Lima, respondeu seu e-mail dizendo: o que o Rafa esqueceu de mencionar é que o funcionário ameaçado aqui era ele. O assunto continuou a se agravar de forma perigosa e sua resiliência durante todo o processo foi incrível. Ela acrescentou: infelizmente estamos vivendo tempos estranhos no Brasil. Estamos a assistir uma tendência preocupante em tempos de pedidos agressivos de aplicação de lei e de ordens judiciais que restringem os direitos fundamentais. Lembrando que nessa época aqui, o Twitter era dominado por gente de esquerda. O povo de esquerda estava chocado com o que estava acontecendo. Então, no dia 30 de março, Batista enviou novamente um e-mail aos colegas com uma atualização infeliz e surpreendente. O Ministério Público do Estado de São Paulo voltou ao ataque, iniciando um processo criminal e alegando conflito de interesse e falta de imparcialidade do juiz. Uma semana depois, 5 de abril de 21, Batista enviou um e-mail a seus colegas para dizer: estou feliz em compartilhar que tivemos ótimas e aliviadoras notícias. O Tribunal Criminal rejeitou preliminarmente as acusações contra mim, principalmente porque não foi possível identificar qualquer elemento de crime na minha conduta. A decisão se deu porque o Twitter não coleta dados cadastrais e ele explica um pouquinho do que está acontecendo, né? Vou pegar esse aqui, vamos ver esse aqui agora. Traduzir post. Desmascarar várias contas do Twitter. No mesmo e-mail, Batista observou que o Tribunal de São Paulo exigiu que o Twitter desmascarasse diversas contas do Twitter relacionadas a críticas supostas ofensas contra Fernando Capês, professor e político brasileiro, ex-deputado e atualmente secretário especial do Conselho de Consumidor de São Paulo, agência de proteção civil que foi réu em processo criminal. Recentemente, uma justiça federal apreendeu milhões de reais nas suas contas bancárias e os tweets estão relacionados a esses fatos. Portanto, iremos agir contra essa ordem judicial. Deixa eu pegar a parte mais importante. Aqui. Cara, o negócio tá sério, viu? Vamos lá. A Corte Superior Brasileira no Brasil, controlado por Moraes, também exigiu que o Twitter revelasse as identidades dos usuários em 25 de outubro de 2021. O consultor jurídico sênior do Twitter, Rafael Batista, enviou um e-mail aos seus colegas informando que o TSE estava obrigando-nos a rastrear e desmascarar usuários que utilizassem hashtags específicas. Olha, perseguição por hashtag. O pedido do TSE era ilegal, observou Batista, e por isso o Twitter resistiria à ordem judicial. Batista disse que o Twitter iria reagir.
porque não havia indícios de ilegalidade no uso de hashtags e porque o TSE exigia divulgação em massa e indiscriminada de dados privados de usuários, o que caracteriza a violação de privacidade e demais garantias constitucionais. Direitos. Aí continua. Cara do céu, que bomba, hein? Em 26 de dezembro de 2021, os tribunais do Brasil emitiram amplas exigências de censura. Um tribunal de apelação ordena que o Twitter remova globalmente, e não apenas no Brasil, URLs específicos relacionados ao reclamante. O tribunal alegou que os brasileiros poderiam encontrar outras formas de ver o conteúdo, como por meio de uma VPN, que mascara a localização do usuário. O tribunal também buscou conhecer a identidade de usuários que não estavam no Brasil. Em outro caso, o Twitter estava resistindo a uma liminar que concedia o fornecimento de dados para desmascarar 62 contas que retweetaram conteúdo original ilegal. Das 62 contas, 8 contas nem sequer estão localizadas no Brasil. Vamos ver isso aqui. A polícia sofre muita pressão do Tribunal Superior Eleitoral. Em março de 2022, o diretor jurídico do Twitter para a América Latina disse que se encontrou com um juiz, referindo-se a De Moraes. Ele disse que ficou surpreso ao encontrar ali a Polícia Federal e funcionários técnicos do tribunal trabalhando na investigação da hashtag. Cara, investigação de hashtag. O TSE pressionou por dados privados de usuários sob a justificativa de circunstâncias excepcionais e queria usar o Twitter como uma máquina de precognição de crimes para antecipar possíveis atividades ilegais. Meu Deus do céu, é o Minority Report. 2 meses depois, Gualda disse que a Polícia Federal está sob muita pressão do Tribunal Superior Eleitoral para fornecer resultados tangíveis para essa investigação. Lembrando que esse procedimento, a Polícia Federal está apoiando uma investigação que é conduzida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Puta que pariu, olha o que é isso aqui. Não, cara, o negócio está ficando escuro. Não há razão para que esse processo esteja sob sigilo legal. Antes das eleições presidenciais de 2022 no Brasil, o TSE fez exigências de censura para impedir que os cidadãos comentassem as políticas e procedimentos eleitorais. Em 30 de março de 2022, um dia após a posse de Moraes como presidente do TSE, o TSE mandou o Twitter para, num prazo de uma semana e sob ameaça de multa diária de 50 mil, fornecer dados sobre o mês, estatísticas de tendência para as hashtags. Voto em... Meu Deus do céu! Eles estavam rastreando quem soltava a hashtag voto impresso não e voto democrático auditável. Além disso, o TSE exigiu informações de assinatura e endereços IP dos usuários que usaram a hashtag voto democrático auditável em 2021. Cara, ele estava querendo ver que todo mundo que defendia o voto auditável. Os brasileiros queriam debater impressos para aprimorar as urnas eletrônicas exclusivas, mas o TSE não gostou da causa e pressionou o Twitter a desistir seus dados pessoais. Em um e-mail enviado em novembro de 2022, um advogado do Twitter declarou ações tomadas por Moraes e pelo TSE durante a disputa presidencial. O juiz não explicou por que ordenou que o Twitter removesse toda a conta do pastor evangélico André Valadão sobre multa pesada. O Twitter interpôs recurso contra a ordem, apontando que não sabia por que estava sendo ordenado a fazê-lo, mas cumpriu. O TSE ameaçaria o Twitter a cumprir em 1 hora sobre uma multa diária de R$100 mil para censurar uma conta inativa de desinformação cometida em outro lugar. O TSE também atacou os deputados eleitos Carla Zambelli e Marcel Van Hatten por suposta desinformação, ameaçando multa de R$150 mil. Se o Twitter não cumprisse dentro de 1 hora, o Twitter recuou, entre outras objeções, e argumentou que não há razão para que esse projeto esteja sob sigilo. Cara do céu. Cara, isso aqui é um escândalo. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Pedidos incomuns, obrigando-os a fornecer dados do usuário com base em menção de hashtag. Em 17 de agosto de 2022, um membro da equipe jurídica do Twitter enviou um e-mail aos grupos dizendo que o Twitter recebeu uma nova ordem judicial relativa a uma investigação com o objetivo de identificar indivíduos, grupos por trás de uma potencial coordenação de esforços para atacar as instituições e o sistema eleitoral em diversas plataformas. O próprio presidente Bolsonaro é investigado nesse processo. Ela acrescentou: recebemos vários pedidos incomuns provenientes dessa investigação. O mais recente, relevante, nos obrigando a fornecer uma quantidade indeterminada de dados de usuários com base em menções de hashtag. As hashtags dizem respeito à mobilização em torno das eleições, que era pedindo voto impresso, né? E pedindo a prisão do Barroso. Barroso é o ex-presidente do TSE. De acordo com o relatório que temos atualmente, foram 182 tweets no período de interesse. Precisamos do conteúdo
Precisamos do conteúdo, identificadores de usuários respectivos, dados do BSI, o mais rápido possível. O pedido do TSE é claramente abusivo. Isso aqui são e-mails trocados entre os membros do Twitter, tá? O pedido do TSE é claramente abusivo. Disse-nos o advogado e jurista brasileiro Hugo Freitas, quando questionando sobre a situação. Postar hashtags para promover mudanças legislativas é totalmente apropriado para uma democracia e não é crime previsto para a legislação brasileira. Três meses depois, Moraes se torna presidente do TSE em agosto de 22. Ele exigiu censura. Apesar de a publicação de hashtags não violar nenhum estatuto legal específico, o Twitter cumpriu as exigências do tribunal para evitar muitas multas substanciais. O Supremo Tribunal do Brasil e o Twitter removeram o discurso político e penalizaram os usuários por debaterem políticas. Dessa forma, o tribunal parece ter interferido numa importante eleição presidencial. Estamos acabando, galera. Eu vou até o fim agora também. Hoje, o Complexo Industrial da Censura no Brasil está exigindo que o Congresso aprove a legislação de censura de fake news. O projeto de lei manteria as empresas de mídia social como reféns se elas não cumprissem requisitos vagos de censura. O projeto de lei não define o que são notícias falsas ou desinformação. O que o projeto de lei das fake news faria é exigir que as plataformas de redes sociais apaguem os meios de comunicação pelo direito de distribuir seu conteúdo. Essa é exatamente a mesma abordagem promovida pelo governo da Austrália e do Canadá. O Moraes, o TSE e o Supremo Tribunal Federal fizeram lobby abertamente pela legislação. O público se revoltou contra o projeto de censura e o Congresso paralisou o projeto em maio de 23. Depois, em fevereiro desse ano, o TSE implementou unilateralmente a legislação, usurpando o papel do Congresso. Sem liberdade de expressão em uma eleição. A censura do TSE é um ataque ao processo democrático. As eleições só poderão permanecer livres e justas se o público for capaz de debater e questionar as leis, sistemas e resultados eleitorais. Se alguma vez houver fraude eleitoral no Brasil, ninguém poderá falar sobre isso. Se Moraes conseguir o que quer. Durante séculos, os candidatos reclamaram que as eleições foram roubadas. Hillary Clinton afirmou isso em 2016, Stacey Abrams afirmou isso em 2018, o presidente Donald Trump afirmou em 2020 e o presidente Jair Bolsonaro afirmou isso em 2022. O Moraes quer tornar tal discurso ilegal e punir as plataformas de redes sociais que não o censurarem. Cara do céu. É isso aí, pessoal. Ficou longo, mas não vou nem dar opinião. Esses são e-mails do chefe, dos comandantes do Twitter no período eleitoral. Publicaram hashtag pedindo voto impresso, virou crime. Não vou falar mais nada. Tá? Não vou falar mais nada, vou parar por aqui, porque senão a Polícia Federal bate na minha porta.